Adoro-te, devote, latens deitas. Adoro-te, adoro-vos com devoção, ó Deus escondido. Tenha bondade de sentar-se. Adoro-te, devote. Essa deve ser a nossa oração, que parte do fundo da nossa alma, no mais íntimo do nosso íntimo, nesse dia glorioso de Corpus Christi, a festa do Santíssimo Sacramento. Nos idos do ano do século XIII, nós sabemos que aconteceu na Europa, lá na Itália, na cidade de Bolsena, um milagre que corroborou para a instituição dessa festa que hoje nós celebramos todos os anos. Em cada uma das cidades em que haja a fé católica apostólica romana, em cada lugar em que haja um sacerdote católico que consagre na Santa Missa o Santíssimo Sacramento, nós temos ali, no dia de hoje, a festa do Santíssimo Sacramento do altar. Jesus vivo na Eucaristia. Não um símbolo, como queria Lutero, não um sinal apenas que nos lembra algo passado, mas mais do que isso. Mais do que isso, nós temos Jesus vivo, realmente presente, como está no céu, no Santíssimo Sacramento. Claro que não está glorioso, aqui no Santíssimo Sacramento do altar, ele está de maneira velada, escondida, oculta, sob as aparências do pão e do vinho. Mas nós temos Jesus, o mesmo Jesus que nasceu pobrezinho na noite fria lá em Belém. O mesmo Jesus que viveu 30 anos submisso a Nossa Senhora e a São José, lá na casa de Nazaré. O mesmo Jesus que derramou o seu sangue por amor a nós, abrindo-nos o céu. O mesmo Jesus que se encontra glorioso à direita do Pai, a nos aguardar, esperando a nossa chegada. Esse Jesus, tão grande, tão imenso, que é Deus de Deus e luz de luz, ele se fez pequeno, se tornou em tudo semelhante a nós. E não contente com isso, ele também quis ficar através das aparências do pão, sob as espécies do pão. Ele se torna o nosso alimento. Para quê? Por quê? Ele se torna nosso alimento porque ele quer adentrar no mais íntimo, no âmago do ser humano. Ele nos ama tanto que ele não se contenta a nos olhar do alto do céu. Ele nos ama tanto a cada um de nós que quer ser a nossa força durante a nossa passagem aqui embaixo rumo à pátria. Ele nos ama porque ele quer tomar todo o nosso coração para si. Por assim dizer, ele quer não só tomar o nosso coração para si, mas ele quer transformar o nosso coração, muitas vezes pecador, fraco, débil, indigno, num coração semelhante ao dele. Esse mês em que nós estamos é o mês do Santíssimo Sacramento, o mês com certeza mais bonito de todo o ano, porque nós temos a festa de Corpus Christi. E o coração de Jesus se identifica com o corpo de Cristo, com a festa de Corpus Christi também. Porque celebrar o Santíssimo Sacramento é celebrar o seu coração, é celebrar o dom do seu coração. São João, que foi o apóstolo mais amado de Jesus, ele retrata bem isso, não é, quando descreve a instituição desse sacramento, de maneira diferente dos outros evangelistas, que narra especificamente a instituição da Eucaristia, não é? Na noite que foi entregue, ele tomou o pão nas suas santas e veneráveis mãos, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos, entregou aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo. Diferentemente, São João não fala assim, é interessante, São João omite essa parte e ele diz apenas assim: tendo amado os seus, amou-os até os extremos. Para dizer para a gente que Deus, que é infinito, sapientíssimo, poderosíssimo, não pôde mais. Quando instituiu o Santíssimo Sacramento, é os limites, por assim dizer, de Deus. É a extremidade do seu amor por nós. É
um amor apaixonado de nosso Senhor pela sua criatura, do pastor que vai em busca da sua ovelha, e não só vai em busca e coloca nos seus ombros, mas dá de comer da sua própria carne. Uma das figuras, os símbolos, né, da Santíssima Eucaristia é o pelicano. Nós cantamos hoje Pie Pelicane, ó piedoso pelicano, porque nós sabemos que havia uma lenda na Idade Média e na Antiguidade, em que se dizia que quando faltava comida para os filhotes do pelicano, ele feria o próprio peito e dava como alimento a sua própria carne e o seu próprio sangue. E mais do que isso, há quem diga que quando um filhote de pelicano, ainda pequenino, morria, o próprio pelicano, né, o pai ou a mãe, feria o seu próprio peito, e aquele sangue que saía do coração do pelicano tinha um valor imenso de ressuscitar, por assim dizer, é uma lenda, não é? Mas que aquele sangue saía do peito do pelicano pai ou da mãe, fazia com que o filhote voltasse à vida. É exatamente isso que Jesus faz. Ele é o piedoso e divino pelicano, que fere o seu próprio peito com o seu amor, com a sua bondade no alto do Calvário, e ali, do lado transpassado de Jesus, saiu o sangue e a água que nos ressuscita, que nos dá uma vida nova, que nos recria, que nos dá a capacidade de nos tornarmos de pecadores para santos, de mortos pelo pecado para criaturas vivas, um novo homem. É isso que nosso Senhor faz conosco. Por isso, celebrar a festa de Corpus Christi é celebrar o amor de Deus por nós, que não se contenta de olhar do alto do céu para cada um, mas que vem até nós, e vem, se avizinha e se torna nosso alimento. Há uma canção, um hino muito bonito, não é? Do século XIII também, da Idade Média, portanto, atribuído a Santo Tomás de Aquino, que nós cantamos sempre nas exposições e nas adorações do Santíssimo Sacramento, que todos conhecem, aquele hino Adoro-te devote, eu te adoro, ó divindade escondida. É um hino belíssimo, em que Santo Tomás ele une a piedade, a poesia, a teologia. Não é? De uma maneira muito simples e piedosa e com muita unção, ele coloca em nossa boca tudo aquilo que nós devemos cantar para nosso Senhor. E ele diz assim: adoro-vos com devoção, ó Deus escondido, que sob essas aparências estáis presente. A vós se submete o meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. A cada uma dessas estrofes, o Adoro-te devote tem 7 estrofes, não é? E cada uma delas existe uma verdade, portanto de fé, uma verdade sobre a Eucaristia, e depois ele coloca como que uma resposta, Santo Tomás de Aquino, frente a essa verdade. Aqui na primeira estrofe, ele fala de Deus que se esconde. É uma verdade. Quantas pessoas ignoram a Eucaristia? Quantos católicos deixam a sua fé e trocam a sua fé, a fé no Santíssimo Sacramento, aquela fé que lhes reporta para o dia da primeira comunhão, não é? E abandonam a fé católica por um nada. Abandonam a fé católica pelo pecado, abandonam a fé em Jesus Eucarístico, não é? Deus escondido, pura e simplesmente porque falta-lhes a fé. Estimam mais o seu próprio querer ou uma vida longe de Deus a estar com Jesus, a receber Jesus escondido. Eles não olham para a Eucaristia com fé. A Eucaristia não simboliza, não representa nada para eles. Por quê? Porque eles não veem além das aparências. Adorar a Eucaristia, ser um católico eucarístico e fervoroso, é sinal de que essa pessoa viu além das aparências. Não se contentou apenas com o externo, mas foi além. É uma pessoa de fé. Uma coisa indispensável, né, para receber Jesus na Eucaristia é a gente estar em estado de graça, a gente sabe, né? Ou seja, a gente não pode receber Jesus de qualquer maneira, em pecado mortal. A gente acabou de escutar na primeira leitura, São Paulo falando, quem faz assim, come e bebe a sua própria condenação. A Eucaristia é salvação para os bons, mas é condenação também para aqueles que não querem viver de acordo com o querer de Jesus. Por isso, comungar sempre é uma coisa difícil para a gente.
Fazer a comunhão diária, comungar, viver na mesa da comunhão, comungando, adorando Jesus, é uma coisa que exige da nossa parte a mortificação, o deixarmos o pecado, as ocasiões perigosas, não é? Tudo aquilo que ofende a Deus e colocarmos no caminho da salvação. Deus é um Deus exigente porque nos ama. Então, para isso é preciso ter fé, é olhar além das aparências. E quem se aproxima de Jesus tem essa atitude, não é? Quem olha a Jesus com fé na Eucaristia, ele se rende em adoração. Se rende totalmente. Na segunda estrofe, São Tomás diz assim: a vista, o tato, o gosto, ou seja, os sentidos, sobre vós se enganam, mas basta o ouvido para crer com firmeza. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Nessa estrofe, São Tomás fala que os sentidos, né, com respeito à Santíssima Eucaristia falham, porque a gente olha para Jesus no Santíssimo Sacramento, como vamos fazer aqui daqui a pouco, na adoração, ou na elevação, né, da hóstia no momento da consagração, a gente não vê Jesus. Mas também aqueles que caminhavam ao lado de Jesus, eles olhavam para o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, e não viam Deus. As pessoas que acreditaram em Jesus, eles acreditaram porque eles viam além da aparência. Os maus judeus que crucificaram Jesus viam um homem, mas não viam um Deus. Também nós, para sermos adoradores de Jesus na Eucaristia, é preciso a gente lembrar que os sentidos aqui falham. Mas apenas a gente tem que se recordar daquilo que Jesus disse. Ou seja, o ouvido aqui deve recordar aquela frase de Jesus: eu estarei convosco todos os dias. Jesus está aqui porque ele disse que estaria, e ele é Deus. O mesmo Deus que disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, é o mesmo Deus que diz, isto é o meu corpo. Portanto, Deus não se engana, não pode se enganar nem nos enganar. E por isso nós temos a fé na presença real de Jesus. Depois, a terceira estrofe, São Tomás diz assim: na cruz estava oculta a divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. Creio, porém, e confesso uma e outra, e peço o que pediu o ladrão arrependido. Nessa estrofe, nós lembramos que a Eucaristia faz com que a gente também se lembre da necessidade de olharmos para o céu. A Eucaristia, a gente não vê Jesus glorioso, mas quando a gente se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento e faz um ato de fé, a gente está lembrando de Jesus que nos espera no céu. Portanto, a Eucaristia é sim algo que aponta para a eternidade, não é? É penhor de vida eterna. Por isso que Jesus disse: quem comer a minha carne terá a vida eterna. Que maravilha! Se você quer ir para o céu, e quem de nós não queremos, não é? Quem de nós não queremos a salvação eterna? Comunguemos, nos aproximemos de Jesus. Na quarta estrofe, São Tomás diz: não vejo as chagas como Tomé as viu, mas confesso que sois o meu Deus. Fazei que eu creia mais e mais em vós, que em vós espere e que vos ame. É interessante como Tomé duvidou e como Jesus foi atrás de Tomé e restaurou a fé no coração daquele homem, daquele apóstolo que estava, a fé vacilante daquele homem. Todos nós temos dentro de nós também um pequeno Tomé, que duvidamos, que queremos provas e não vemos, que queremos tocar, não é? São as doenças, é a morte que nos avizinha, a morte que nos ceifa as pessoas que amamos, é uma doença incurável, como a pandemia em que vivemos, né? Ou então mesmo a perda de um ente que nós amamos muito e que nós pedimos muito que Deus não deixasse, não permitisse que ele fosse, e a pessoa foi. Não é? Todos nós temos um Tomé que muitas vezes precisamos de tocar em nosso Senhor. Todos nós temos. Vamos fazer a experiência de pedir a nosso Senhor que restaure em nossa alma a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, na quinta estrofe: ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dais a vida ao homem, que a minha alma sempre de vós viva, que sempre lhe seja doce o vosso sabor. Aqui fala de um memorial de morte, portanto a paixão de Jesus, e aqui fala de pão vivo. A Eucaristia tem esses dois aspectos, não é? A Santa Missa é Jesus que se sacrifica por nós. E Jesus que fica no altar
para nos dar como alimento, para ser nosso alimento espiritual. A sexta estrofe: bom pelicano, Senhor Jesus, limpai-me a mim, imundo, com o vosso sangue, sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado o mundo inteiro. Na Eucaristia, não está só o corpo de Cristo, está também o seu preciosíssimo sangue. E, como dizem os santos, como diz Santo Tomás de Aquino também, basta uma pequenina gotícula do sangue de Cristo para salvar o mundo inteiro. E na Santa Missa, no cálice da consagração, estão ali milhares e milhares de gotículas, capazes de salvar a cada um de nós. No momento, prezados irmãos, em que nós olharemos, contemplaremos o cálice elevado na consagração, peçamos essa gota do sangue de Jesus por nós, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que estão longe de Deus, pelas pessoas que já não têm mais fé. Vamos oferecer essa gota do sangue de Jesus por todos. E por último, Jesus, a quem agora contemplo escondido, rogo-vos se cumpra o que tanto desejo, que ao contemplar-vos face a face, seja eu feliz vendo a vossa glória. O mistério da Eucaristia é um mistério de fé e de contemplação. Aqueles que dobraram o seu joelho e adoraram a Jesus aqui na terra, serão para sempre felizes no céu. Adorarão a Deus, não mais sob os véus do sacramento, mas adorarão a Deus face a face, na visão eterna, feliz. Prezados irmãos, peçamos a Jesus, peçamos a Nossa Senhora, no Santíssimo Sacramento, aquela que foi a primeira e a grande adoradora de Jesus, peçamos a ela um coração adorador, peçamos a ela uma fé viva e, sobretudo, sejamos almas eucarísticas como ela foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.